voltando a falar do jogo ontem, eu quero dar um alô aqui para o torcedor primeiro, que é o seguinte: muita gente critica demais o Gabigol. Falando que o Gabigol está jogando mal, o Gabigol isso e aquilo. E querem o Pedro de titular. Isso vocês têm todo o direito. Só que o Pedro bateu muito mal o pênalti no último jogo, bateu mal o pênalti ontem, perdeu muitos gols. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. O cara meteu um hat-trick no último jogo. Deu 3 gols contra o Bangu. O cara, na pré-temporada, ele meteu gol nos Estados Unidos, meteu gol no primeiro jogo do Carioca, é o vice-artilheiro do Carioca com 6 gols, é o artilheiro do Flamengo no ano com 8 gols em 8 jogos. E se você quer o Gabigol de titular, para isso você não precisa variar o Pedro. É assim que você apoia um jogador do Flamengo no momento que ele precisa. E o Pedro nem está precisando. É o artilheiro do Flamengo no ano. O vice-artilheiro do Campeonato Carioca. É assim, torcedor, que você apoia um jogador do Flamengo no momento ruim? Poxa, eu acho que aí não vale. Quer o Gabigol de titular? Eu não entendo. Então, o Gabigol entrou, aplaude o Pedro saindo, aplaude o Gabigol entrando. E aí, quem vai fazer o Gabigol ser titular é o Gabigol, pô. Ele vai ter que fazer gol. A posição é de centroavante. Se o Pedro dali, perdendo 10 gols, fazendo 1, 2, o Flamengo ganhando, o Pedro vai ser titular. Agora, você vai ao jogador que em 2 jogos meteu 4 gols. Melhor você rever seu conceito de Flamengo, porque tá demais. Então, já que entrou na polêmica, eu vou continuar com a polêmica aí, com o assunto, né? Depois do jogo, além dos 4-0 do bom jogo do Flamengo teve, com essa questão do Gabigol e do Pedro, né? E acabou calhando ali, numa situação meio que sem querer, e no Pedro, na hora que o Gabigol e o Bruno Henrique iam entrar, né? E praticamente estão entrando praticamente juntos sempre, estão tentando mudar a dupla de ataque e tal. O Flamengo não perdeu essa bola, ficou tocando, até uma hora que aconteceu o pênalti, que foi bem marcado o pênalti. Realmente o rapaz colocou a mão na bola do Boa Vista. E, cara, minha opinião, o pessoal falou, mas o Gabigol tinha que tentar. Eu falei, cara, não. O Pedro estava em campo ainda. O batedor, quando o Gabigol não está em campo, é o Pedro. E o Pedro é o artilheiro do Flamengo. Não tinha muito sentido você tirar o Pedro para botar o Gabigol para bater o pênalti com o Gabigol em campo, com o Pedro em campo. E eu também entendo o Gabigol querer entrar, porque ele também é fominha de bola. Faz parte dele. Falou, ó, quer que eu entre? Quer que eu entre para bater o pênalti? Normal, galera. Isso eu ouvi falar que o Gabigol quis arrumar treta com o Pedro. Não, cara. O Pedro mesmo falou depois. A gente foi campeão junto, a gente jogou junto, a gente joga junto há muito tempo, só que os dois querem jogar, os dois querem fazer gol, isso faz parte. Imagina se os dois não quisessem, não, vou ficar aqui no banco, deixa para tu ganhando 2 milhões de reais por mês. Não, os caras querem jogar. Eu acho que ele não fez querendo menosprezar o Pedro, ele só quis falar, ó, se eu quiser eu entro para bater o pênalti, porque ele é um cobrador oficial. Se o Gabigol estivesse em campo junto com o Pedro, provavelmente quem bateria o pênalti seria o Gabigol. Né? Mas, ok, a galera ficou fazendo treta, isso também é para a galera também like, fazer assunto e tal. Eu não acho que foi nessa questão. E a questão da vaia ao Pedro, na minha opinião, eu acho que foi em cima do contexto. Por quê? Não do Pedro, se quem sabe, porque, cara, é insano a gente criticar o Pedro agora, porque o Pedro é artilheiro do Flamengo no ano, tem feito gol, acabou de fazer 3 gols na outra partida. E outra, galera, se ele está perdendo gol, é porque ele está se colocando para fazer a jogada. Quando ele não se movimentar, para reclamar. Agora ele está se movimentando, aparecendo. E outra, a gente acabou de falar, tem alguns fatores também externos que atrapalham um pouco. Principalmente alguns jogadores que são de finalização. Pô, eu estou falando essa questão do campo, e realmente dá para ver que não está legal o gramado do Maracanã. Os caras têm dificuldade para dominar a bola. Uma quicadinha na bola que ele jogou bola ali, vê que dá um erro, né, na hora de. Tanto que a mão do rapaz do Boa Vista atrapalhou um pouco o Cebolinha na hora de chutar. Então, isso atrapalha a própria bola também que tem reclamado. Mas, assim, é porque eu entendo que a vaia surgiu por causa do contexto. Ele perdeu vários gols durante o jogo, e na hora que ele ia sair, ele perdeu o pênalti. Tanto que eu tenho certeza que se ele bate aquele pênalti, ele faz o gol e sai, ele não teria aquela vaia. O pessoal ia aplaudir. Só que eu concordo com o Vini que não é motivo para ele chegar e vaiar a pessoa.
Então, ainda mais o jogador que está fazendo muito bem ao clube nesse momento. O cara que foi reserva, foi calado. O cara que quase, eu acho que o Flamengo não liberou para as Olimpíadas e aceitou, ficou no clube. O cara que foi para a Copa do Mundo. Pô, é assim, vocês vão perder jogador. Como tem muito flamenguista também, eu estou aqui rapidinho, vai criticar jogador que eu acho que vai mal, não sei o quê, mas também critica a torcida. Eu vejo muito torcedor reclamando. Pô, dava para ter ganho demais. A gente foi 4-0. Foi 4-0, vocês têm o quê? 16? 20? O ano passado, quando o Flamengo estava mal, ganhava de 1-0, reclamava. Agora vai reclamar do 4-0? Aí quando ganhar de 10 também vai reclamar? Hoje, o Flamengo ontem deu um show. Ah, mas foi contra o Boa Vista. Pô, deixa de ser chato. O Flamengo não estava dando show contra ninguém. O Flamengo voltou a dar show. 4-0. E você quer vaiar jogador com 4-0? Acho que o torcedor tem que rever os conceitos. O torcedor tem que lembrar do nosso Flamengo de antigamente. Como era o time. Os jogadores que nós tínhamos. Antes de querer que Gabigol vá embora, vai a Pedro, isso e aquilo. Então, galera, vamos com calma. Estamos em fevereiro. A gente está trabalhando jogador em fevereiro. Isso é loucura. Não, e as vaias, né, do Pedro, ainda bem que o Pedro, inclusive depois do jogo, ele quis, colocou para dar entrevista, então legal do Pedro também, pediu para dar entrevista na Zona Mista, né, e explicando que ele sabe que não fez um bom jogo, mesmo ele tendo feito gols, se apresentou para fazer vários gols, né, porque também é muito jogador que não se apresenta, né, senta no salário dele vai lá, e não é o caso dele, e ele falou, não estava numa boa noite, mas depois contribuir. Ok. Eu sei que torcedor é emoção, eu sei disso, que muitas das vezes eu estou lá na arquibancada também, estou ali naquela emoção e tal, não sei o quê. Mas, galera, o jogador também sente. E a gente tem que incentivar, principalmente nesse caso, que no caso dele, ele está bem. Pode, no momento do jogo, não ter ido bem, mas eu acho que sim, não merecia as vaias naquele momento. E agora eu vou te fazer a pergunta, PH. O Vinha veio para ser titular? É o minha veio, né? Essa piada que até foi um comentário que ontem na televisão falando também. Eu acho que o pessoal vai. Tanto que ele tentou toda hora mudar a forma de falar, né? Vinha puxa para lá, vinha puxa para cá, para tentar ver se dá. Vinha veio para cá, vinha vai para lá. Então, assim, já mostrou que ele tem uma característica semelhante. Semelhante. Os caras falam, caraca, o PH comparou com o Felipe